Amém? Eu vou iniciar aqui em 1 Coríntios 1 do 18 ao 20, que fala assim: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Deus amado e misericordioso, mais um momento de honra em minha vida, onde tu preparastes uma palavra que eu transmitisse para a sua igreja. Ô, Senhor, me coloca no meu lugar de insignificância e toma, Senhor, essa palavra, Senhor, toma a minha voz, para que a tua igreja ouça, Senhor, o que tu queres. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antigamente, né, se demorava uns 200 anos, mais ou menos, para alguma invenção, né, ela revolucionasse a sociedade da época. Foi assim com o fogo, foi assim com a roda, foi assim com o trem, a carvão, né, telégrafo, né, tem mais ou menos esse período. Um pouco mais, um pouco menos. Mas, há apenas 74 anos atrás, em 1947, um ano depois do final da um ano depois do final da Segunda Grande Guerra, o primeiro computador, ele pesava 30 toneladas. Só para os irmãos terem ideia, hoje o notebook ele pesa menos de 3 quilos. Tá? Esse computador ele não tinha memória, ele usava alguns cartões perfurados, né? Que colocavam e iam fazendo. Mais ou menos para os mais antigos que já trabalharam em escritório, mais ou menos como um telex, que era uma máquina que parecia um overlock. Estou usando termos bem antigos, né? Se nós formos comparar, hoje um celular de 16 GB é obsoleto. Vai aqui, quem é pai e mãe, independente da idade do filho, dá um celular de 8 ou 16 GB para ver se ele não voa na nossa direção de novo, né? E a função que o engenheiro eletrônico tinha naquela época era só de trocar algumas das 18 mil válvulas, né, que porventura viessem a queimar. E mesmo com essas configurações que nós achamos absurdas hoje em dia, ele conseguiu sozinho fazer todos os cálculos matemáticos que tinham sido feitos na história inteira, né? Desde que começou a fazer cálculo até 47, até 1947. Só que de lá para cá, né, e provavelmente bem antes de 2147, que seriam os 200 anos, praticamente todos os humanos, isso já os cientistas falam isso abertamente, né, praticamente todos os humanos têm alguma parte biônica. Seja por transplante, né, acabando com as doações. Hoje nós vemos pessoas morrendo porque não tem um fígado para transplantar, não tem um rim. A córnea, não, né? Mas às vezes perde uma parte do corpo em algum acidente, né? E quando a gente menos esperar, todas essas peças, elas serão feitas numa impressora 3D, elas serão biônicas, né? Mas só que até aí eu estou falando em questão de acidentes. Mas só que os pais, eles também poderão escolher como que os filhos serão. Vão poder escolher a cor dos olhos, a cor da pele, a altura, o tipo de cabelo, se vai ter alguma habilidade especial, né? Isso, igreja, vai levar para muitos... Só um minuto. Só um minuto. Por favor, mantenham os microfones no mudo, tá, irmãos? Então, igreja, o que acontece? Isso, para alguns, vai mostrar, entre aspas, a inutilidade de Deus. Né? Tem um canal que eu acompanho no YouTube, que colocou no título de um dos vídeos a seguinte pergunta: se você acredita em Deus, você é menos inteligente de quem não acredita? E aí tinha um desenho de um cérebro maior e um cérebro menor.
claramente dizendo que quem não acredita é mais inteligente do que quem acredita. Eu nem assisti o vídeo, mas eu lembrei, né, do versículo 21 e 22, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, que fala assim, o 21, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedorias. Irmãos, nós temos aqui na nossa comunidade irmãos e irmãs que são professores. E eles sabem melhor do que nós, porque assim, nós acompanhamos poucas pessoas, o crescimento delas, né? O crescimento intelectual. Só acompanhamos filhos, sobrinhos, vizinhos, amigos, né? Mas os professores e quem trabalha com o público em geral, há muito tempo, né? Eles trabalham com pessoas. E eles podem falar melhor do que eu de que forma a informação, e vejam que a informação aqui ela é diferente de conhecimento e de sabedoria. Ela consegue, de algum modo, emburrecer as gerações. E é aí que Deus vai lapidando a sua igreja. Por exemplo, você está lá parado, conversando com alguém, uma terceira pessoa que sabe que você é cristão, chega para você e fala, é o seguinte, não é possível que Jonas tenha ficado 3 dias no corpo de uma baleia e tenha sobrevivido. Porque a barriga de uma baleia é pequena. Aí a gente pode refletir o quê? E falar para essa pessoa. Primeiro, que a Bíblia não fala em baleia, no livro de Jonas. Né? Tem uma passagem lá no livro de Mateus que Jesus fala baleia, mas é uma questão de tradução. Se você for para o grego original, não é bem assim. Então, num debate teologicamente honesto, não é só jogar no ventilador e deixar que nós, que somos cristãos, nos viremos para explicar. Né? Não é jogar algo no ar e sair de fininho, como muitas pessoas, infelizmente, que são intelectualmente desonestas, elas fazem hoje em dia conosco, desejando nos desmoralizar. Pense bem, quando a pessoa ela vem com uma questão dessa, ela estudou alguma coisa em cima disso, ela pode muito bem ter estudado o que é a baleia, ficou na dúvida, às vezes até uma dúvida honesta, tá? Poxa, mas a forma que ela pergunta, entendeu? A forma como ela pergunta pode ser de dúvida ou pode ser de confronto. E a gente, enquanto cristão, nós temos que prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? E segunda coisa que quero colocar para os irmãos refletirem, é que quando Deus criou o mundo, em Gênesis, ele disse a Moisés algo bem genérico, né? Moisés, o escritor dos 5 primeiros livros, o Pentateuco. Né? Então, ele disse a Moisés algo mais genérico. Né? Ele dividiu em grandes grupos, não em muitas subdivisões. Né? Se você ler Gênesis de 21 a 25, ele descreve Moisés mais ou menos assim. Toda criatura vivente que se move nas águas e toda ave alada segundo a sua espécie e produza a terra. Criaturas viventes segundo as suas espécies. Gado e seres rastejantes. E animais da terra segundo a sua espécie. Hoje, a gente pode dizer que nós temos 24 mil espécies de peixe, 1.200.000 animais terrestres, só que, segundo alguns cientistas, já existiram 8.700.000 espécies. Né? Agora, você imagina... Agora, vocês imaginam Deus falando isso para Moisés. Imagina Moisés escrevendo tudo isso. 24 mil espécies de peixe. Para quem acha que o livro de números é pesado, porque vem a genealogia, imagina você ter que ler 24 mil espécies de peixe, nomes. Poxa, se para escrever as tábuas da lei, ele ficou 40 dias e 40 noites, e nesse pouco tempo, o povo já desviou, já fez deuses, já fez festa, entendeu? Imagina se ele ficasse esmiuçando essa quantidade de espécies na Bíblia. Aí, como eu disse acima, porém, para as pessoas que são intelectualmente desonestas, não basta falar, por exemplo, grande peixe, como é a tradução grega. Né? Eles querem te forçar, né? E eles querem provar que você é um incauto, que você não conhece, né?
Eles querem que você fale o nome científico, porque essa espécie foi descoberta por eles e desenvolvida de seres mais simples e que foram ficando cada vez mais complexos, né? É um exemplo que eu usei uma vez, uma das lives, mas vamos adaptar um pouquinho. Um pouco antes da pandemia, eu fui e comprei um Fiat 147, 1986, que foi o último ano que foi feita essa linha. Porque era baratinho, né? Tal, aquele motor de liquidificador, que os homens sabem, você vai acelerando e ele vai levantando assim o vidro da frente. Eu comprei um pouco antes da pandemia, aí veio a pandemia, tudo fechado, você não podia sair, não podia fazer nada, eu fui, tranquei na garagem e deixei. Passado, né? O lockdown agora está diminuindo, as coisas estão abrindo, eu resolvo abrir a minha garagem para sair com o carro. Na hora que a garagem abre, eu estou de frente com uma Ducato 0 km. Entendeu? Sei, entendeu? E o que a gente deve fazer nesse caso? Ficar quieto? Falar? Eu acho que os versículos 23 a 25, né, ele dá um bom reflexo do que a gente pode fazer. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas, para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu não sou contra conhecimento, muito pelo contrário. Tá? Eu gosto de ler, eu gosto de assistir, eu gosto de fazer umas perguntas que não tem nada a ver. Eu era o terror do pessoal do treinamento nas empresas que eu passei, entendeu? Mas era conhecimento que eu buscava, não era, eu não fazia perguntas para deixar a pessoa constrangida, entendeu? E outra, a palavra, quando a gente lê, e aí os irmãos que pregam, as irmãs que têm tido a oportunidade de pregar, ou até as irmãs e os irmãos que não pregaram, mas que leem a palavra, se a pessoa lê constantemente o mesmo capítulo, o mesmo livro, ela vai ter uma revelação diferente. Porque a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando da divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Aí alguém pode falar, poxa, Luciano, mas eu fui colocado numa sinuca de bico, eu não sei responder, entendeu? E pior, o que a pessoa falou me colocou em dúvida. Eu parei, olhei, coloquei a mão no queixo, falei, puta, você tem razão, poxa, você tem razão. Eu não sei te responder. Mas eu respondo para você o seguinte, Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos os homens dá liberadamente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas, preste atenção nesse versículo, gente, que não é só pedir sabedoria. Peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Eu sempre peço para os irmãos, não acreditem no que eu estou falando. Pega os versículos. Vai ler o livro. Porque talvez Deus possa te dar uma revelação diferente. Às vezes, a resposta que você está procurando não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. Porque a palavra de Deus é viva. Ela não é letra morta. A Constituição de um país é uma letra morta. O pessoal escreveu a Constituição e ninguém muda. A Constituição dos Estados Unidos tem 30 emendas, no máximo. Pouquíssimos. E está lá, 200 e poucos anos. Entendeu? Mas aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é palavra viva. Se você ler todo dia o mesmo versículo e você pedir sabedoria com fé, todo dia você vai ter uma revelação. Por que irmãos e irmãs mais idosos que não tiveram oportunidade de aprender a ler e a escrever dão um banho de Bíblia?
em muitos teólogos, em muitos catedráticos. Porque fez isso em Tiago. Pediu e pediu com fé e não hesitou. Nós não podemos hesitar quando nós pedimos sabedoria para Deus, porque isso vai nos ajudar, inclusive, a pegar pessoas, a pegar cientistas, PhDs, doutores. Existem, se vocês procurarem na internet, vocês verão doutores que pegaram a Bíblia e falaram assim: eu vou provar que esse livro é uma farsa. E quando acabaram de ler o livro, estavam convertidos, estavam de joelhos pedindo perdão. Né? E para encerrar, e para me passar para o irmão Ricardo, para encerrarmos, né? Eu gostaria de citar os versículos 28 e 29, que fala assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as coisas que são desprezíveis. Sim, as coisas que nada são, para aniquilar as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Amém?